Vou abrir o Jornal das 6 de hoje falando de relações internacionais, porque a ameaça se confirmou. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que as exportações de produtos do Brasil para os Estados Unidos agora serão taxadas em 50%. Em carta enviada por Trump ao governo brasileiro, o presidente dos Estados Unidos cita a relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro e a caça às bruxas praticada no país. Mais cedo, antes da confirmação das tarifas, o Ministério das Relações Exteriores convocou a autoridade responsável pela Embaixada dos Estados Unidos do Brasil para consultas, após o apoio dado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao ex-presidente Jair Bolsonaro em sua batalha judicial no Brasil. A convocação acontece também após a própria embaixada divulgar uma nota apoiando Jair Bolsonaro. Donald Trump repostou uma publicação feita por ele na segunda em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. O Brasil está fazendo uma coisa terrível em seu tratamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de ir atrás dele, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano, fecha aspas, colocou o Donald Trump nas suas redes sociais. Boa noite, Gustavo Negreiros, boa noite, Stênio Dantas. Boa noite, Enio, boa noite, Stênio, boa noite a você, amigo da 96 FM, nessa quarta-feira chuvosa de Natal e um dia histórico para o Brasil. Mas não é um dia histórico da gente comemorar. É um dia histórico da gente ficar muito triste, porque hoje nós fomos reconhecidamente colocados como os párias do mundo, como uma nação lixo. E a gente, infelizmente, era para estar todos nós aqui contra o presidente Trump. Mas não tem como ser contra o presidente Trump. A gente está falando de uma democracia, a maior democracia do mundo, que está tratando o Brasil como um regime. Mas sabe por que o Trump trata o Brasil como um regime? Porque o Brasil se aliou à Rússia, o Brasil se aliou à Venezuela, o Brasil se aliou à Coreia do Norte, o Brasil se aliou à China, a tudo que é país, ao Irã, ao Hamas. Na UFRN amanhã vai ter um ato de apoio às crianças da faixa de Gaza, sabe? Devia criticar o Hamas, porque é o Hamas que mantém essas crianças como reféns. O Brasil se aliou a tudo isso de ruim. Essa tarifação contra os produtos brasileiros vai me atingir. Vai atingir Enio, Stênio, vai atingir você. Todos nós vamos ficar mais pobres e o nosso maior patrimônio, que é o agronegócio, mas é tratado por esse governo como criminosos, vai ser diretamente afetado. Nosso melão ali de Mossoró, a melancia de Mossoró, vai ser afetado. O sal lá do oeste vai ser afetado. Todos nós vamos ser afetados. Um presidente loroteiro, não o Trump, o nosso presidente, o Lula. Isso, pessoal, é uma criação popular de 2022. Foi a população brasileira e os vira-latas dos jornalistas, já está certo. A grande maioria dos jornalistas são vira-latas. E aqueles que estavam lá no Palácio do Planalto hoje são vira-latas, que colocaram o ex-presidiário na presidência da República. Por todo tipo de mentira, principalmente da Rede Globo de televisão. Quando botou lá uma chamada daquela de Jornal Nacional, condomínio de Bolsonaro, né? A morte de Marielle, quando tinha sido um aliado de Dilma que mandou matar. Um aliado de Dilma Rousseff. Ele estava com a camisa de Dilma, não era com a camisa de Bolsonaro. Né? Assim, então, assim, o presidente Trump, hoje foi um ato, assim, que vai ser muito difícil pra gente. Não vai ser bom, não. Mas vai ser terrível. Terrível. Mas o presidente Trump trata o Brasil, novamente, como um regime.
fala da antidemocracia, fala da perseguição, fala de liberdade de expressão. E nós temos visto todos os dias, porque todos nós estamos assustados com o comportamento da Suprema Corte. Esse tarifaço de Trump acerta em cheio o nosso agronegócio. Principalmente o agronegócio. Aí também tem empresas tipo a Vale, né, que é uma grande multinacional brasileira. Os próprios, que são dois produtos do PT, mas são dos homens mais ricos do Brasil. Os irmãos Joesley Batista, da JBS, os irmãos Batista, né? Todos nós vamos ser afetados. O Brasil passa a ser visto pelo mundo de uma outra forma. Mas fomos nós que escolhemos. O presidente Lula, o tempo todo provocou. Nós fomos o único país com votações diretas, chamado de democrático, que foi contra o ataque dos Estados Unidos ao Irã. Nós demos apoio, o presidente, deu apoio ao Irã. O presidente trata Israel o tempo todo como genocida. Os presidentes são os asseclas partidários. Então, a gente olha, o Trump, ele, por pior que seja pra gente, eu acho que é um remédio amargo, mas que vai abrir a visão. Eu só acho uma coisa, eu só acho que o presidente Trump, ele erra numa coisa. É que isso vai atingir a todos nós. E quando tem outros mecanismos que podem atingir diretamente as autoridades, inclusive o presidente Lula, em relação ao trato com os Estados Unidos. Então o Lula poderia ter visto caçado, o Lula poderia ter contas correntes, até na Netflix. Ele não tem, porque Lula, tudo é alguém amigo dele, né? Ele não olha tem. Mas o Alexandre de Moraes, o pessoal do STF, não nós, mas é isso aí. Olha só, o produto agro, o nosso produto agro, o agro é o grande negócio do Brasil, indiscutivelmente. E o agro exportado para o mercado americano é o café. É o nosso principal produto exportado para os Estados Unidos, é o café. Aí depois vem as carnes, né? E os sucos, especialmente o de laranja, tá? Ó, eu vou ler a carta enviada por Trump aqui, e depois eu vou passar a palavra para o Estênio Dantas. A carta enviada por Trump ao Brasil, o presidente dos Estados Unidos afirma, abre aspas, conheci e me relacionei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei profundamente, assim como a maioria dos outros líderes mundiais. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Jair Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente, afirmou Trump na sua carta. Ainda de acordo com Trump, abre aspas, em parte, devido aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos, fecha aspas. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todos e quaisquer produtos brasileiros enviados aos Estados Unidos, separadamente de todas as tarifas setoriais. Produtos transbordados para evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitos à tarifa mais alta. Os Estados Unidos ainda cita que a relação comercial com o Brasil, abre aspas, é muito injusta a relação comercial engendrada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Nosso relacionamento tem sido, infelizmente, longe de ser recíproco, fecha aspas. Ao final, ainda pede que, abre aspas, compreenda que a tarifa de 50% está muito aquém do necessário para garantir um campo de jogo nivelado entre nossos países. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do regime atual, fecha aspas. O presidente Trump ainda cita que, abre aspas, não haverá tarifa se o Brasil ou empresas dentro de seu país decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos tudo o que for possível para obter aprovações rapidamente, profissionalmente e rotineiramente, ou seja, em questão de semanas, fecha aspas. Estênio Dantas. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Enio. A voz vai falhar um pouquinho porque a gripe me pegou, mas não poderia deixar de estar aqui, né? Até pela ausência do nosso amigo Dinarte. Eu gostaria até, viu, Ciro, que você cortasse aí e me mandasse essa belíssima fala do nosso amigo Gustavo. Que isso, assim, não é nem uma opinião,
é um desabafo de um brasileiro, de um jornalista, de um advogado, de um colega de bancada, que a gente fica até sem palavra, né? O que é que eu vou falar, cara? O que é que eu vou falar depois do que Gustavo disse aí? O Brasil, eu estava lendo hoje, passei o dia em casa, né? E lendo muito sobre esse assunto, né? Inclusive essa taxação estava prevista para amanhã e esperava-se 10%, né? E veio essa pancada. Por quê? Porque eu acho que meio-dia o governo brasileiro, o brabo governo brasileiro, né? O pescoço duro, né? O presidente de pescoço duro, né? A primeira dama que chama jornalistas que cobrem o Palácio do Planalto de vira-latas, né? Eles convocaram o representante comercial dos Estados Unidos, porque o Brasil está sem embaixador americano, né? Há algum tempo. Os Estados Unidos não convocou o embaixador brasileiro e não colocou outro no lugar. Então nós estamos sem embaixador americano em Brasília, né? Então chamou lá o representante, que é a segunda pessoa na linha da hierarquia da embaixada, convocou, né, lá no Palácio Planalto para levar né, aquilo que a gente sabe o que é, né? Ele não deve ter nem chegado lá. Aí o presidente americano, né? Esse sim. O que me chamou a atenção nessa carta, viu, Stênio, é o seguinte: o governo americano, Donald Trump, ele não faz distinção ele não fez distinção nessa carta, ele não fez distinção ao lado comercial e ao lado político. Ele coloca tudo numa carta só. Porque você vê, ele começa com a relação pessoal, né? Começa com a relação pessoal, né? Começa com uma crítica. Isso é uma carta aos brasileiros, né? Começa com uma crítica ao regime, começa com uma crítica ao que está acontecendo com o presidente Jair Bolsonaro e outras pessoas e tal, que ele alega que é uma perseguição, né? Ele alega que é uma caça às bruxas, né? E logo depois ele impõe esse tarifaço pra gente. Né? Na realidade é uma carta de chega, né? Basta, acabou a brincadeira. O Brasil não é mais um país. Nessa carta ele deixa claro que o Brasil não é um país hostil aos Estados Unidos pelas suas decisões no âmbito da justiça, pelas suas decisões políticas, certo? Pelas decisões do Congresso Nacional, né? Até não pelas decisões, mas pela omissão do Congresso Nacional, certo? Em muitos dos casos, quando se refere ao Supremo, especificamente o Senado, certo? E o presidente americano coloca o Brasil no eixo do mal.